No vídeo da semana passada, nós conversamos sobre o tratamento de fraturas com mastruz. Muita gente teve dúvidas importantes sobre o uso, tempo de aplicação e detalhes desse tratamento. Por isso, hoje eu trouxe a sequência direta, um vídeo onde eu respondo ponto a ponto as principais perguntas que vocês me enviaram. Fique atento, pois a dúvida de um companheiro pode ser exatamente a que você precisa saber para ter mais segurança nesse processo natural. Vamos às respostas. Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta, que foi do Spavanelli. Ele me fez uma pergunta interessante. Quanto tempo do primeiro raio-x para o último com o osso consolidado? Olha, Spavanelli, eu levei 3 meses, porque eu fiz o primeiro, né, quando constatou a fratura, e logo em seguida eu tirei no segundo e no terceiro mês. No terceiro mês já tinha um calo ósseo bem formado, então eu já passei a apoiar com uma tornozeleira e já no terceiro mês. Então foram 3 raios-x que eu fiz, acompanhando e vendo a evolução no inchaço e nas dores. Ok? Vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta que eu separei foi do amigo Rodrigo Lourenço, 2274. O Rodrigo me perguntou: o mastruz era batido com água, coado e colocado na cuba de gelo? Geralmente você batia um gelo desses e tomava? O Rodrigo, não, já estava pronto, igual você vai ver no vídeo aí, depois você dá uma conferida de novo, como eu expliquei. Eu já estava pronto e os cubos de gelo. No dia seguinte eu pegava um copo com um meio copo d'água, né? Então eu colocava o cubo de gelo, enquanto isso escovava meus dedos e tudo, e tomava aquilo diariamente, ok? Era assim que eu fazia. Vamos agora para a nossa amiga Cláudia Oliveira, 2220. Hoje ela escreveu uma coisa interessante que eu quis dividir com vocês. Olá, descobri o seu vídeo hoje. Estou com uma fratura no dedo que descobri recentemente, mas já faz 5 ou 6 anos que eu fraturei. Porém, o primeiro ortopedista não identificou a fratura. Estou fazendo o tratamento com outro ortopedista e ele identificou a fratura através do resultado de uma ressonância no pé. Posso fazer o chá de mastruz com as folhas verdes? Algumas pessoas recomendam fazer o chá da folha seca. Aí fiquei em dúvida. Estou colocando o sumo do mastruz no local da fratura também. Já estou sentindo um alívio nas dores. Ô Cláudia, é isso mesmo. As pessoas me perguntam: faço com o chá com a folha verde ou bato com folha seca ou faço o chá com folha seca? Olha, o maço que eu uso na folha natural, eu prefiro fazer naturalmente, que aí dá aquele suco verde, né, que eu coloco nas formas, entendeu? Agora, esse detalhe nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tem mais que ter outra pergunta também. Macerar o mastruz com sal grosso e colocar em cima, é um santo remédio também, beleza? Tomara que já esteja boa, Cláudia. Vamos lá. Pergunta agora é da Catianelli Lina Alves da Silva, 7718. Ela me fez a pergunta direta: com quantos dias você andou normal? Ora, Cati, eu vou responder para você. No terceiro mês, no terceiro para quarto mês, eu já estava pisando e andando normalmente. Com cuidado, é claro, eu já expliquei que eu comprei uma tornozeleira, essas elásticas de futebol, e coloquei, porque a gente fica meio sem... Aí já é velho, né? Eu já sou velho, então eu fiquei meio sem segurança. Mas no terceiro, quarto mês eu já estava andando normal. Hoje eu ando normal e não sinto dor nenhuma, tá bom? Então no terceiro, quarto mês, com aqueles resguardos que você vai ver que eu expliquei no vídeo aí, foi que eu comecei a andar. Vamos agora para a pergunta da Rosângela Malcher, 1367. Quantas vezes tomar o chá de mastruz por dia? Eu tomava uma vez por dia pela manhã. Já estava cubinho, eu pulava o cubinho num copo com um pouco d'água e escovava meus dentes enquanto derretia ali, tomava de manhã em jejum. Uma vez por dia o mastruz. Pergunta agora de Maria Carolina, 8654. Ela me perguntou: posso beber um mastruz em cápsula? Olha, eu não sou muito fã de cápsula não, ô Maria Carolina, pelo seguinte: a gente nunca sabe o que está vindo ali dentro, né? Pode estar sim, se for uma empresa idônea, então você pode até confiar, mas eu prefiro natural, que eu vou lá e apanho, eu sei o que eu estou tomando.
Na cápsula pode vir alguma coisa misturada. Bom, pode beber? Pode. Agora, se o resultado vai ser o mesmo, eu não sei te responder. E aproveitei a mesma pergunta para colocar aqui. A Siria, 1970, ela está colocando aqui. Também estou usando o Mastruz. E vi vídeos de ortopedista falando que o Mastruz tem comprovação clínica em estudos. Claro que tem. Todo mundo, se você for na net, der uma pesquisada agora, até vai achar. Vamos agora à pergunta da Jamily Grace 2541. Eu já respondi, mas vou responder de novo. Ela pergunta aqui: serve o Mastruz ressecado para fazer chá? Serve. Só que é o seguinte, esse tipo de chá eu prefiro fazer com a cavalinha. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mastruz eu prefiro ele, vou repetir, in natura, batido no liquidificador e colocado na forma de gelo. Confere no vídeo aí. Ok, Jamile? Felipe BP 1970. Felipe diz o seguinte: será que para uma pessoa já com 4 meses de cirurgia vai fazer bem? Ainda sinto muito incômodo no pé, principalmente à noite quando o sangue esfria, chego a mancar. O Felipe, interessante, né? Eu também senti isso, mas eu acho que é mais psicológico, viu? Eu tomei Mastruz uns 4 meses, talvez até mais. Mas chegava de noite mesmo, a gente sentia, eu não sei se ficava aquele reflexo da dor que você vinha, parece que quando o corpo esfriava, você sentia um pouco de dor. Mas fica sempre um pouco, né? Afinal de contas, o osso está colando ainda. Um osso desse, numa fratura da nossa, né? Que você imagina que a sua tenha sido a minha, ele demora aí 6 meses, 1 ano, até mais, para ficar totalmente consolidado. Mas toma sim, não vai te fazer mal. Ou toma um dia, salta um, fique à vontade. O Mastruz é um santo remédio. Além de, né, vamos colocar aqui que nós não falamos, Mastruz para o pulmão é uma maravilha. Para gripe, para essas coisas, nós já sabemos também. Vamos lá. Agora a pergunta de Rosângela Malcher 1367. Depois das suas dicas, passei 1 mês tomando Mastruz e cavalinha. Estou liberada da bota ortopédica. O ortopedista fez uma nova avaliação com raio-x e está totalmente consolidado, graças a Deus. Agora estou na fase de fisioterapia. Você tem dicas para a fase? Rosângela, parabéns, eu fico super feliz quando eu vi uma pessoa manda uma mensagem para mim dizendo que o remédio foi bom, que ela está curada, que o osso está colado. Fico super feliz com isso. Importante, que bom. Agora, eu não tenho dica para a fase de fisioterapia, não. Aí você tem que conversar com o fisioterapeuta. Tem algumas ginásticas de fortalecimento do músculo e tudo. Eu vou ficar te devendo essa dica para fisioterapia, tá bom? Eu fiquei muito feliz de ter tido bom resultado. Um abraço. Agora, Patrícia Escola 1104. Ela escreveu aqui: depois de quanto tempo seu osso já estava colado? Eu vou responder, ela tá, olha, estou tomando faz uns 10 dias. A gente fica com uma ansiedade muito grande, porque de fato a dor incomoda, a gente quer caminhar, quer pedrar. Mas Patrícia, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma cicatrização mais rápida, as outras menos. Tem pessoas que ficam quieto, que ficam na dieta direitinho, se cuidando, no repouso. Tem pessoas que não importam com isso. Então tenha paciência. O meu colou com 4 meses, com 2 meses e meio para 3, já estava com calo ósseo formado. E olha que o médico queria fazer cirurgia, colocar pino, parafuso, e como eu comentei no vídeo aí, entendeu? Então tenha paciência. Você está tomando, aqui na mensagem você diz para mim que tem 10 dias, 10 dias ainda é pouco, mas vai dar certo. Pode ter fé que vai dar certo. A pergunta agora é da Bebel Cristina 4026. Estou no Mastruz. A cavalinha eu não sabia, eu vou comprar amanhã. Estou fazendo fisioterapia para, segundo o médico, fazer a cirurgia. O fisioterapeuta hoje me falou que estava surpresa com a minha recuperação. Fiquei bem quietinha. Já tinha decidido que não vou operar. Sucesso para você. Muito obrigado, viu, Bebel Cristina, mas que bom que tá dando certo. Eu também bati de frente, porque quem resolve se vai operar ou não é a gente. Agora, vamos deixar bem claro que nesse tipo de fratura que nós tivemos, que fratura exposta, uma fratura de osso separado, aí não tem nem jeito. Mas no nosso caso, é muito simples, faz o tratamento caseiro que dá resultado. Com a Samis, oi Samis 36.
Ela faz uma pergunta até interessante. Eu estou com o 5º metro fraturado desde o dia 20 de julho. Sobre o chá de cavalinha, pode fazer e deixar numa jarra na geladeira para tomar algumas vezes durante o dia? Ou você não recomenda? Pode me tirar essa dúvida? Não vou tirar só a sua não, Samina. Muitas pessoas me perguntaram isso mesmo. O chá de cavalinha você faz pela manhã, coloca na jarra e toma 3, 4 vezes ao dia. Deu sede, você vai lá e toma. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Fazer um garrafão e deixar uma semana e tomando, perde efeito. É bom você tomar no dia. Fez de manhã, faz uma quantidade que você sabe que você vai beber até o final do dia, 1/2 litro ou menos, o que for, e toma. Deixa gelado lá. Com esse calor é uma maravilha. Rosângela, tem uma pergunta da Rosângela aqui que eu ia deixando, ó. Depois que eu passei pelo médico, que eu decidi de fato que eu não iria fazer mais a cirurgia, eu voltei para lá 1 mês depois, eu levei a ele 1 mês depois, confirmando e mostrando um raio-x da fratura já praticamente consolidada, né, com o calo ósseo e tudo. Aí depois disso não voltei mais não. No primeiro foi que eu queria operar, no segundo eu levei para mostrar para ele que estava melhorando e já para falar para ele que eu não iria operar. Então, essa nova variação foi feita por mim aqui mesmo, viu? Porque depois de 3 meses que eu tirei o raio-x, estava colado, não estava doendo. Eu não voltei do médico não, eu fui só na radiografia. Mas é muito simples, você olha a radiografia, você está acompanhando, você olha a radiografia, você observa, você vê que o osso está colado. Então você voltar lá só para mostrar para ele, ele se conchida, bom, é isso aí. Eu espero ter te atendido, espero ter te respondido. Eu deixei essa para última, porque é uma coisa que eu esqueci de falar, de colocar no meu vídeo. No meu vídeo eu falei sobre um astruz, falei sobre a cavalinha e falei sobre fazer aquela maceração com baru. Até comentei que eu não dei muito certo, eu mostrei no vídeo aí, depois vocês conferem no vídeo de novo. Mas uma coisa muito interessante que funciona muito, eu usava muito quando eu jogava futebol, você machucar a folha do mastruz com sal grosso. Faz aquela papa e coloca no lugar que está machucado. Para torção não tem igual. Se você tiver você torceu, está inchado, você coloca isso à noite, põe uma faixa, no dia seguinte você pode tirar que o pé está desinchado e a dor foi embora. São os remédios caseiros, né? Olha, eu agradeço muito a todos vocês que têm me acompanhado. Agradeço aqueles que compartilharam o vídeo, que serve para ajudar outras pessoas. E agradeço muito também os que têm se inscrito no canal. Ajuda a crescer esses remédios que são caseiros, que a Barranca do São Francisco ensina. E esse eu faço questão de repassar. Principalmente depois que funciona para mim. Porque eu não li, nem vi, nem nada. Eu fiz e funcionou. Se você quiser ver exatamente como eu preparo a mistura de mastruz, clique no vídeo que aparece na tela agora